Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 11. Discernimento de espíritos. Um dom imprescindível. A paz do Senhor para todos. Aqui estamos para mais um estudo da Palavra de Deus, que é a lição número 11, Discernimento de Espíritos. Um dom imprescindível. Um tema importante, atual e também vasto, né? Porque nós temos o discernimento como um dos dons do Espírito Santo, dos dons espirituais. Mas discernimento é em si a capacidade de julgar, avaliar, analisar e verificar, reconhecer, identificar entre o certo e o errado. Então, basicamente, o sentido de discernir é esse. Agora, como um dos dons do Espírito Santo, esse discernimento é a capacidade sobrenatural, a capacidade que vem do Espírito de Deus, que permite o crente avaliar, identificar se aquela manifestação ou aquela operação, se é de Deus, se é dos demônios, ou se é pessoal, se é meramente humano. Então, Paulo, o apóstolo, ele coloca na lista dos dons espirituais, no capítulo 12, o dom de discernir os espíritos. Muito bem, mas aqui nós estamos tratando do discernimento, que está nessa área também, mas pertinente à questão da batalha espiritual. E o discernimento do Espírito Santo é de fundamental importância para a pregação do Evangelho, para o combate às fileiras do inimigo e para que a igreja possa continuar avançando e o crente seja próspero nesse trabalho e nessa vocação. Muito bem. Então, nessa lição, a lição 11, que é o capítulo 11 também do livro do trimestre, o enfoque está naquela passagem de Paulo em Filipos, durante a sua segunda viagem missionária. Ele chegou nessa cidade, e era uma cidade que a população judaica era mínima, se é que existia. Filipos era uma colônia romana, era uma colônia militar romana. E você vê que Paulo não visitou a sinagoga ali, porque não tinha. O texto diz lá em Atos 16 que ele saiu em busca de um local fora das portas da cidade para a oração. Provavelmente um local onde os poucos judeus se reuniam para a oração, porque ali não tinha sinagoga. E foi nessa ida à oração que ele e os seus companheiros encontraram com Lídia e aquelas senhoras, e com elas se iniciou o trabalho ali em Filipos. Muito bem. Então, nesse período, e Paulo estava iniciando um trabalho nessa cidade grega, cidade europeia, ele se deparou com uma moça que adivinhava, tinha espírito de adivinhação, e dela dava muitos lucros para os seus donos, usando essa expressão, porque ela era uma escrava, e escravos eram propriedades. Então, o que ela lucrava ficava com o dono daquela moça. E diz o relato bíblico que essa moça vinha importunando o apóstolo Paulo e seus companheiros já há alguns dias. E ela estava operando sob influência dos demônios. O texto grego usa a palavra piton. Piton, de onde vem a palavra pitonissa, de onde vem a palavra médium. Piton era a serpente, símbolo de uma divindade grega.
era representado por essa serpente. E esse método divinatório era chamado também de ventríloco, que é uma maneira de falar por meio do ventre. Então, seria mais ou menos como um fantoche, sabe? O fantoche está ali, o boneco está abrindo a boca, mas tem alguém falando por trás. Então, o ventríloco é isso, o ventriloquismo. A pessoa, é como se estivesse falando pelo ventre. É um processo de adivinhação que é muito comum ainda hoje. E isso estava acontecendo ali. Aquela moça, ela tinha alguém falando por ela, querendo se passar por um espírito de adivinhação. Mas, na verdade, ela estava possessa. E sabemos disso porque a Bíblia diz que Paulo expulsou aquele espírito. E ela foi liberta. E os donos daquela moça viram seu lucro tudo perdido, porque ali era a fonte do lucro dele. Então, isso aconteceu de uma maneira curiosa, porque ela estava elogiando Paulo e Silas. Né? Ela dizia: estes são os homens, servos do Deus Altíssimo, que anuncia o caminho da salvação. Ora, era um elogio. E por que Paulo recusou este elogio? Ora, era um elogio proveniente do inferno. Imagine os donos dela dizendo que Paulo e Silas estavam realmente de acordo com eles, porque ela estava apoiando o trabalho de Paulo, logo Paulo também deveria estar apoiando o trabalho deles. Era uma confusão. Mas o apóstolo Paulo discerniu não somente o espírito que atuava nela, que, a meu ver, não era tão difícil, porque se é uma pessoa que está adivinhando, qualquer crente em Jesus sabe que aquilo não é de Deus. A adivinhação não é de Deus. Então isso não era tão difícil. Difícil é o discernimento para entender o significado disso, o que isso viria a representar para a igreja, para a obra do Senhor. Então, poderiam dizer que é tudo a mesma coisa. É como que Paulo ia pregar ali em Filipos, se tinha lá uma concorrente, se disfarçando de ajudante, de estarem no mesmo projeto, no mesmo propósito, no mesmo trabalho que os missionários Paulo e Silas. Então Paulo discerniu o que isso significava e, portanto, repreendeu aquele espírito. Isso é pelo discernimento. E esse discernimento, nós temos necessidade disso no dia a dia. Não somente com relação aos dons do Espírito Santo. Pessoas na igreja falando em línguas, e às vezes não é língua do Espírito, não é as línguas bíblicas, porque os demônios falam línguas também. Lutero dizia que Satanás é o maior imitador de Deus. Então, a pessoa que tem o discernimento, que é usado pelo dom do discernimento, consegue enxergar aquilo que não é possível ver pelos olhos naturais, pela visão natural. Então, o discernimento do Espírito Santo é diferente do discernimento natural que as pessoas têm. As pessoas têm um discernimento, têm uma clareza meridiana de um contexto que ele pode descobrir por meio de sua experiência própria, por meio do que ele está vendo, desconfia que alguma coisa não está batendo, que alguma coisa não está encaixando. E aí a pessoa associa esses elementos e chega à conclusão de que aquilo está errado. Isso é um discernimento, a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Então isso se vê mesmo em pessoas não crentes em Jesus,
tem, às vezes, essa capacidade de analisar uma situação dessa. Agora, no campo espiritual, como agora esse movimento que é identificado, que se passa para a igreja como se fosse a batalha espiritual, que eu chamaria de pseudo-batalha espiritual, a necessidade do discernimento para identificar se realmente aquilo vem de Deus ou vem do homem, porque às vezes nem é do demônio. A gente precisa tomar cuidado, porque tem gente que espiritualiza tudo. Tem gente que tropeça numa pedra e expulsa o demônio daquela pedra. Precisamos ter muito cuidado. Não podemos ser tão ingênuos dessa maneira. Temos que ter moderação, procurar compreender realmente o que é de ordem espiritual e o que é de ordem natural. Então, esses movimentos, esses grupos que penetram com facilidade nas igrejas pentecostais, principalmente nas neopentecostais. Assembleia de Deus, o povo já tem mais uma certa maturidade, já tem uma certa instrução. Nós temos ensino da palavra de Deus, temos estudo, temos culto de ensinos nas igrejas, por esse Brasil afora. Um dia na semana tem um período de oração e um momento de instrução, de estudo da palavra. E temos a escola dominical, temos o currículo, cada trimestre tem um tema a ser tratado. Então o povo, não são todos que participam da escola dominical. Isso aí te lamenta se você comparar o número de membros de uma igreja e o número de participantes, de frequentadores ou de matriculados da escola dominical, dá para você ver a diferença. Por que isso? Uns acham que os professores não estão à altura, porque tem professor que leva mais tempo contando historinha e esquece do assunto da lição. Isso aí desestimula as pessoas a participarem da escola dominical. Isso acontece, não é comum, mas é possível. Eu já vi casos dessa natureza. Às vezes a pessoa não quer, sabe, não tem interesse, não se envolve com esse trabalho. Isso é ruim. É ruim porque é dever de todo cristão, no mínimo, saber defender aquilo que acredita, aquilo que crê. Então, e conhecer as suas crenças e práticas. Aí a pessoa vê um elemento desse, uma pessoa com ensino dessa natureza, falando de mapeamento espiritual, falando de maldição hereditária, maldição de família. E às vezes pega um versículo e explica o versículo fora do contexto, e a pessoa sequer tem, aí já não é mais nem discernimento, aí já é conhecimento. Mas ainda que a pessoa não tenha o conhecimento à altura, mas pode ter o discernimento. Ainda que ele não saiba explicar, ainda que ele não saiba se defender, mas ele sabe que essa doutrina está errada. Como? Que a pessoa vai realizar um batismo por procuração. Vai procurar identificar em qual dos seus antepassados o inimigo entrou naquela família e vai perturbar os filhos e netos e bisnetos e assim por diante. Isso não é bíblico. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quem nasceu de novo, aceitou Jesus, é uma nova criatura. Às vezes algumas sequelas ficam. Se a pessoa veio do mundo das drogas, sabe, às vezes tem sequelas, mas o perdão, ele é pleno. A santificação é um processo, ele é instantâneo e ao mesmo tempo também progressivo. A pessoa vai se santificando, vai buscando o Senhor Jesus. Agora, falar que a pessoa tem que realizar uma cerimônia de perdão em favor de um ente querido que morreu, que é isso? Isso aí é o absurdo dos absurdos. Então, ainda que o crente que não tem um conhecimento à altura, não seja um teólogo, não tem um conhecimento à altura das Escrituras Sagradas, mas ele tem o discernimento, ele sabe que isso está errado. Então, a lição de hoje, que trata do discernimento de espíritos, é um dom
imprescindível, isso é fundamental, isso é necessário. E não devemos abrir mão disso, devemos buscar a Deus, pedir a Ele discernimento, para que possamos discernir tanto entre a doutrina errada e a doutrina certa, como também as manifestações, se realmente são manifestações legítimas, se são manifestações do Espírito Santo, ou se é enganação. É muito comum ver nas igrejas neopentecostais simulações de milagres. Sabe, pessoas que se fingem ser possessas para ganhar credibilidade do plenário, do público, de modo geral. Isso a gente está brincando com coisa séria. Agora, os crentes em Jesus têm o discernimento, sabem que isso é armação, que isso são encenações artificiais para persuadir o povo a pensar que essas pessoas estão agindo pelo poder do Espírito Santo. É a doutrina de Simão. Nós falamos na semana passada que os discípulos de Simão Mágico ainda estão por aí. E aí nós vimos a necessidade do discernimento de espírito para que possamos avançar pregando o Evangelho, libertando os que estão oprimidos, expulsando os demônios em nome de Jesus. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.